Olá, Josi, novamente aqui com vocês. Como é o nosso propósito, como a gente combinou logo no início, eu vou tentar trazer aqui pessoas, amigos, que vivem no meu meio de, de trabalho, no meu meio de amizades, no meu meio de família. E essas pessoas, com certeza, têm histórias incríveis para contar. Eu vou ser meio suspeita de falar com o Rafael, porque, cara, eu acho que ele é uma inspiração para a vida da gente sempre. Eu conheci o Rafael no nosso curso de Coach Money com o nosso mestre, Marco Silvestre. E, assim, desde o primeiro momento que a gente começou a entender a história do Rafael, a gente entendeu que é uma pessoa que a gente precisa ter do lado, que a gente precisa acompanhar, porque vai nos inspirar para o resto da vida. Eu sei que você acredita um pouquinho no que eu falo. Se você está aqui, pelo menos os meus amigos acreditam no que eu falo. Então eu quero te pedir uma coisa. Acompanhe esse vídeo até o final, porque vai ser transformador na sua vida em qualquer ambiente, em qualquer momento. Algumas coisas que o Rafael costuma nos contar, desculpa, a gente fica batendo aqui, ó, batendo aqui. E se a gente fizer qualquer coisa menos do que ele se propôs a fazer, do que ele superou, a gente tem que falar assim, não, deixa eu ouvir o Rafael de novo. Escuta, ele é superação, é amor, é garra, é inspiração. Eu assumo que eu estou vendo aqui porque a gente vai fazer algumas questões, eu montei um roteiro para conversar com o Rafael porque eu não queria deixar perder nada. Rafa, primeiro, muito obrigada. Veio do Rio de Janeiro, viu, gente? Imagino. Veio do Rio de Janeiro para gravar aqui com a gente. E ele vai gravar várias outras vezes, já estou falando logo porque é compromisso. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Então tá ótimo. O Rafael vai voltar aqui várias vezes, se Deus quiser. Mas veio do Rio de Janeiro. E eu queria primeiro que você pudesse dar uma introdução em 1 minuto, ou menos, o tempo que você achar. O que é o Rafael? Quem é o Rafael? Me fala um pouquinho, quem é o Rafael? Quem é o Rafael hoje? Quem é o Rafael hoje, pode ser. Porque o teu movimento a gente vai contar. Quem é o Rafael isso, né? hoje? Rafael hoje é um Rafael sonhador, mas com o pé no chão também. É um Rafael que está buscando novos desafios, né? Mais oportunidades. Mais superações? Mais superações. Espere. Mais qualidade de vida, mais, enfim. Vida pé no chão? É isso. Vida normal? Vida normal. Vida que dá para viver? Família, né? É isso. Vida, família, vida... Enfim, os familiares, com os amigos, trabalho, né? É só isso que eu quero. O Rafael do passado pro Rafael que foi agora, o que é? Nossa. Rapidinho também, só porque eu vou entrar depois nos contextos Tá. para você esmiuçar tudo isso. O Rafael do passado errou muito, né? Aprendeu muito com os erros. Acho que é o Rafael... Enfim, é o que eu não quero mais. É o Rafael que eu não quero. Que virou a página. Que saiu de uma obesidade. 135 quilos. Trabalhando manhã, tarde e noite. Mais de 6, 7 escolas. E não tinha tempo para mim. Você está entendendo que isso aqui, essa pessoa é algo que a gente precisa ter aqui, que a gente precisa aprender, que virou a vida, virou a chave, que hoje dá valor a cada segundo de tudo que superou. Isso. Acho que a questão é justamente essa, né? Quando que a gente vai parar para refletir sobre a vida, né? Sobre como é que a gente está caminhando, se está legal, se não está, se precisa fazer algum movimento, qual movimento. Acho que é por aí o caminho. Porque... Entender a realidade da vida. É isso. O Rafael saiu de uma obesidade mórbida há alguns anos, eu queria que você colocasse esse contexto. Mas, em primeiro lugar, realmente é isso. Eu gostaria de contextualizar, voltar alguns passos. No teu ponto de vista, e as pessoas vão entender porque a gente vai falar nisso, como uma pessoa chega a uma obesidade mórbida? Não é da noite pro dia, né? Com certeza, Josi. Eu sempre fui gordinho, né? Assim, sempre fui desde
criança e tal. O gordinho. Gordinho, né? Só que, enfim, algumas coisas aconteceram, dificuldades de relacionamento, de amizades, dificuldades até com relacionamentos familiares, e aí isso foi gerando uma ansiedade, né? E nessa ansiedade, mas não é ansiedade, doença diagnosticada, ou pelo menos eu nunca procurei um diagnóstico em relação a isso. Naquela época. Mas a questão é a seguinte, eu tinha lá questões que me incomodavam, que me geravam uma ansiedade, uma vontade de comer. E aí, essa vontade de comer vai aumentando, né? E bem ou mal, a comida, ela traz uma sensação de prazer, né? Uhum. E aí, isso aqui não é uma comida gostosa, saudável e tal. Era sempre algo calórico, gorduroso, né? E isso levava a uma sensação de saciedade, uma sensação bacana de que, isso me satisfaz, isso de prazer, me traz prazer. Que algumas coisas você vivia aquele contexto que estava interno, mas a comida te trazia um prazer que outras coisas não traziam. É isso, tinha muitos conflitos internos, só que não queria bater com isso, buscar investigar o que era isso e tal. Nossa, imagina. Você sofria bullying? Então, eram traumas de infância, mais questões escolares, e isso falando da adolescência, né? E isso gerava, assim, enfim, um incômodo, e aí a comida era o refúgio. Tá. E nesse contexto que a gente vive de hoje em dia, a comida é o refúgio, você me fez lembrar alguma coisa do nosso dia a dia, que eu bato muito na tecla isso com os meus amigos. A gente tem esse dia a dia corrido, essa loucura corrida, um marketing que faz a gente querer, acreditar e comprar tudo isso. O que essa nossa situação de correria hoje em dia pode contribuir para algumas doenças, mas no teu caso, para a obesidade? O que essa loucura do nosso dia a dia, o que a gente vive, que é só mais hoje, dar um jeitinho só hoje, comer um fast food só hoje, o marketing bombando. Eu sempre falo, eu vou até trazer, eu não esqueci, eu vou trazer uma pessoa aqui de marketing para falar, para comentar o que o marketing está fazendo da parte dele, mas se a gente realmente tiver o entendimento, a gente vai enfrentar o marketing de frente. O que tudo isso leva ou contribui para uma obesidade numa pessoa? Acho que muito, né, Josi? O importante é o seguinte, a gente vive uma vida muito corrida, né? E quando a gente entra no automático, a gente acaba não percebendo certas coisas, né? O marketing contribui, com certeza, fast food, essa questão de estar sendo bombardeado full time, né? Hoje é menos televisão, mas é mais rede social, anúncio, YouTube. Que bombardeia da mesma forma. Bombardeia da mesma forma, né? Ou pior, né? Porque a televisão... Não, é pior, porque a televisão, às vezes você quer assistir alguma coisa, tem aqueles comerciais, tá? Mas o celular ou qualquer outra rede social é o tempo todo. É isso, né? E aí é toda hora. Para comer alguma coisa, comprar alguma coisa, né? E às vezes você realmente não quer, não está afim. Só que o marketing foi criado para isso, né? Para criar uma necessidade de consumo em você. E enquanto a gente, enquanto cidadão, né, não parar para refletir que tem alguém ali por trás que faz criar essa necessidade de consumo... Estuda para isso, preparado para isso. É isso, né? É isso. E aí você entra, você acaba, às vezes, comprando coisas que você não quer ou consumindo coisas que você não necessariamente não gostaria, mas ali naquele momento, naquela correria... Eles despertam os gatilhos. Os gatilhos, e aí você acaba comprando, consumindo e enfim, indo para um caminho não muito legal. E olha que interessante, nós somos adultos. A gente tem uma experiência de vida, uma consciência de vida, uma maturidade. Você imagina isso na cabeça de crianças. De que assim, a cabecinha está completamente livre para entrar informações, Você imagina o que isso gera na cabeça de uma criança? E nas crianças, né, acho que ainda é pior, né? Que tem a questão do alimentar,
mais a questão de consumo, né? E os produtos que são voltados para a criança em termos de alimentares, se os pais não estiverem antenados, muito açúcar, muito óleo, muita fritura, muita gordura. Muito tudo imediatismo. Tudo pronto, né? Produtos que vêm pronto, industrializados, processados, ultraprocessados. E a loucura que isso faz no corpo da gente, né? Eu lembrei agora, eu estudo, como você sabe, eu estudo muito com os meus filhos, e eu falo assim, eu estudo, não estou falando porque eu sou boazinha não, tá? Eu falo que eu estudo para eu aprender mesmo. E há um tempo atrás, o Gustavo... E eu estudava também com o Guilherme, só que o Guilherme já está maiorzinho, viu, Gui? Mas eu estudei muito com o Guilherme também. E a gente entendia muito o que era esse processamento, essa industrialização dos produtos e quanto isso fazia mal na cabeça da gente. Mas eu também me dei conta disso depois que eu fiquei um pouco mais velha, eu estudar com os meus filhos. Porque na nossa geração... Quantos anos você tem mesmo, Rafa? Estou com 38. Eu sou um pouco mais velha que você, bem mais velha que ele. A gente não tinha esse tipo de informação, né? E a gente tem essa consciência. Você imagina que muita gente não tem essa consciência. Então, o que isso entra automaticamente nas casas das pessoas, e aí tem a urgência das mães, dos pais, de trabalhar, sempre fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não param para pensar nisso, na saúde dos filhos. E as dores que causam nisso tudo. É isso, né? A vida é muito corrida, né? Trabalhar bastante para ter alguma coisa, algum tipo de conforto, ou às vezes por necessidade. E em que momento vem a preocupação com a alimentação, uma alimentação mais adequada, mais balanceada, se não sua, dos filhos, ou de ambos, ou da família, né? E em que momento a gente também cozinha junto, né? Enquanto família. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Não sei, pelo menos eu descobri a cozinha adulto. Fui aprender a cozinhar adulto. Isso podia ter vindo desde a infância. Né? A gente despertar algumas coisas. Eu sou baiana, né? E eu tenho uma lembrança afetiva muito forte das comidas que a nossa mãe fazia, mas era um mundo diferente do que a gente vive hoje dessas industrializações, né? E eu tenho isso comigo, um exemplo dos meus próprios filhos, que embora seja a realidade... Isso que me ensinou foi o pediatra do Guilherme, 18 anos atrás, que quando a gente está fazendo alguma alimentação, deixa o teu filho rodar ali, porque o fritar do alho desperta nele uma fome, o você mostrar a textura. Eu dava muito as coisas nas mãos das minhas crianças. Eu estava fazendo uma saladinha, muito gostoso, eles falavam assim, deixa eu roubar, é tão bonitinho, eles falavam assim, gente, o termo interessante que ele falava assim, mas deixa eu roubar uma cenourinha, um pepininho. Eu olhava aquilo com uma satisfação, uma alegria. É isso, né? A criança, quando está vivendo aquele momento, né, ali de estar cozinhando com a mãe, com o pai, seja lá quem for, avó, avô, ela está demonstrando interesse ali em aprender, né? Então, faz parte do processo de aprendizado também da criança fazer, né? Tentar fazer, cozinhar alguma coisa, ou, enfim, preparar de alguma forma, dependendo também da idade da criança, mas experimentando. Ela vai errar, vai acertar e vai experimentando. Você falou que você só teve isso. A gente está falando bastante disso porque é referente à obesidade que o Rafael superou. Você não teve isso na tua infância? Não, de fazer comida não. Você não teve esse acompanhamento, era tudo muito industrializado, tudo à tua mão, tudo recorrer ao prazer? Minha mãe sempre fazia comida, né? Era comida, arroz, feijão, frango, carne, tudo. Mas a questão era fora de casa, né? Cantina de escola. Vem mudando, sim. Né? Mas na minha época era cheeseburger todo dia. Batata frita, tudo que estava mais lá. Refrigerante, né? Era isso que tinha nas cantinas. Você não tinha uma preocupação tão grande com a alimentação. Hoje, pelo que eu percebo em escola, as coisas vêm mudando. E você frequenta bem a escola? Sim. Mas ao mesmo tempo que vem mudando pelo contexto da escola em si, o número de várias outras coisas também que a gente tem, sei lá, em aplicativos, alguma coisa não, também. Aí é um mundo de Por isso a necessidade da educação por trás da coisa. Alimentar, né? Desde a infância, para poder permitir que as crianças também
se preocupem com isso, aprendam desde pequeno a se preocupar com isso. Olha o que a gente sempre fala, a educação. A Nada educação, que, a se educação for forçado, não rola. Com Se certeza. for uma educação, ela vai deixar de comer batata frita? Não. Vai deixar de tomar um sorvete? Não. Mas vai ter equilíbrio. Equilíbrio é coisa. Rafa, você estava comentando comigo antes da gravação, eu até anotei aqui, porque a gente não tinha colocado na pauta. Você nomeou algumas dores que afetam também nosso dia a dia, nossa vida. E muitas dessas dores que a gente não tinha colocado aqui, a gente nem se dá conta. Como você estava me citando, vamos falar uma dessas dores? Eu estou te comentando aqui porque a gente não tinha isso no script, no que a gente tinha alinhado, mas eu achei muito interessante a gente trazer. Primeiras essas dores psicológicas que você cita, que você tinha e que realmente é muito importante a gente ressaltar. O que são essas dores que desencadeiam todo esse processo? Psicológicas, a princípio. Vamos lá, 135 quilos, né? Quando você chega numa obesidade desse porte, tô falando de um índice de massa corpórea e IMC acima de 40, né? Que é a obesidade mórbida, cientificamente falando. A gente está falando de diversas doenças associadas que vêm com a obesidade, mas uma baixa autoestima, né? Você não poder escolher roupa. Nossa, sim. Né? Você tem que ir numa loja de obeso, né? Isso já é algo que incomoda a pessoa, né? E aí, ou uma loja que tem até um tamanho maior, você tem que chegar e perguntar, o que você tem no tamanho tal? Você não pode escolher. Não é uma calça 40, 42 para homem ou 30 alguma coisa para mulher. Não é você que está escolhendo, é o tamanho que vai ter que escolher. Exatamente, né? E aí eu lembro que hoje, minha esposa, mas minha namorada à época, ela comprou uma calça para mim. Eu falei, amor, isso não vai entrar em mim. Não, vai entrar, ela é grande. Eu falei, não, vai entrar, ela vai entrar. Aí eu experimentei, não deu. Eu falei, viu? E era até de uma marca legal e tal. Eu falei, gastou dinheiro tu? Falei para você que não ia entrar, porque eu sei o que entra e o que não entra. E aí ela, enfim, acabou dando pro irmão dela, enfim. Mas causou para você um impacto porque ela tinha realmente a esperança que fosse entrar na ingenuidade dela. Eu falei, não vai entrar. Só que isso, né, assim, você botar uma roupa e não ficar legal, enfim, eu sou homem, né? Imagina para mulher. A mulher tem muito mais dessa questão do que homem, geralmente. O homem não costuma se preocupar com isso, né? Mas vai mudando também. Mas essa questão incomodava demais, né? Você fala de mulher, mas em alguns momentos da minha vida que eu tenho peso acima do meu normal, cara, e eu tenho as roupas que eu amo, que eu gosto, eu tô falando que eu tenho, é completamente diferente do teu caso, sabe? Mas ainda assim eu me sinto péssima. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E imagina que realmente... e eu ainda tenho escolha que eu posso pegar um G, um GG e tal. Mas você, no teu caso, no caso da tua obesidade, não era simples assim. Não, chegava, enfim, quebrar cadeira, sentar e quebrar cadeira. Tinha algumas situações assim, meio de se sentir mal, sentir envergonhado. Né? Psicológico abateu. Dores físicas. Você acabou de falar de... coluna, mas coluna, eu já tinha problema na coluna, né? Desde criança, mas... fato que a obesidade atrapalha. Só voltar uma coisa, quando você foi assim, você teve a obesidade realmente constatada, foi de criança? Foi jovem? Foi... ela foi evoluindo em grau, né? Tá. Desde adolescente, desde criança era gordinho, mas era... E foi evoluindo. Era um sobrepeso, cientificamente falando, né? Assim, na escala. Depois foi para obesidade de grau 1, 2, 3, até chegar na mórbida, falando em 2016, quando eu fiz a cirurgia. Então um tempinho já. Foi só para eu ligar. Então a gente estava falando das dores físicas. Dores físicas, coluna, pé, se eu ficasse muito em pé, mas era mais coluna, pernas, muito cansaço, um excesso de sono também, porque como eu dormia mal e roncava muito, por causa da gordura no pescoço, né, e dificultava a passagem de ar, você acordava cansado. Dormia 8 horas, 7 horas, mas acordava cansado.
Dores de relacionamento. Ah, isso aí foi antes de eu encontrar minha amada esposa, né? Hoje esposa, mas... Que linda, Glorinha, que eu amo. Um beijo pra você, Glorinha. Mas ela... Curioso, né? Porque ela foi contra fazer cirurgia. Ela tinha medo, né? Sim. De eu, enfim, morrer no centro cirúrgico. Mas era complicado, né? Assim, você sentia que ninguém sentia atração por você. Foi uma fase difícil. Dores associadas. Dores associadas. Aí estou falando de hipertensão, apneia do sono, diabetes eu não cheguei a ter, mas às vezes, né, ficava um açúcar bem Acima. alto ali, refluxo durante o sono, gordura no fígado, esteatose, enfim, isso tudo associado ainda à obesidade, né? Então, eram muitas questões que me incomodavam até eu decidir fazer cirurgia.